Nós vamos entrar agora na leitura da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Uma carta que é escrita em tom pessoal. Paulo estava preocupado com a comunidade cristã, porque mesmo depois de ter ensinado, exortado, corrigido, incentivado e orado muito na primeira carta, ele percebe que ainda que alguns se arrependeram dos seus erros, ainda titubeava a imoralidade, a falta de comprometimento e não só isso. Alguns começaram a questionar a autoridade que Paulo tinha. Então, nessa carta, nós vemos algumas nuances de desabafo de Paulo. Paulo, quando estava na Macedônia, ele recebe boas notícias por meio de Tito. Grande parte dos coríntios haviam se arrependido dos seus erros e desejavam reconciliar-se com Paulo. E foi isto que o motivou a escrever esta segunda carta. Um tom pastoral, mas também um tom pessoal, para poder proteger a sua credibilidade e o seu ministério. Nos capítulos 1 a 7, Paulo inicia exaltando o Deus de toda a consolação, aquele que o sustentou em meio às tribulações. Paulo explica que, por causa das situações que ele estava vivendo, esse seria o motivo pelo qual ele não visitou os coríntios novamente. Não por falta de amor, mas para poupar a igreja de alguma tristeza. Paulo fala sobre o ministério da nova aliança, um serviço que é realizado não por letras gravadas em pedras, mas pelo Espírito que vivifica. Ali ele revela a compreensão profunda de que o verdadeiro ministério cristão é sustentado pela misericórdia divina. Nos capítulos 8 a 9, Paulo vai voltar a sua atenção para uma questão bem prática. A oferta em favor dos cristãos pobres da Judéia. Ele até faz um exemplo das igrejas da Macedônia que, mesmo em meio à pobreza e dificuldade, contribuíram com generosidade. Então, ele ensina que dar é um ato de graça e não por obrigação. Ele vai mostrar que a generosidade é uma expressão do amor cristão. Exatamente um reflexo da graça de Cristo. Passando pelos capítulos 10 a 13, esta seria a terceira parte da carta. Agora, um tom mais emocional, Paulo aqui responde diretamente às acusações dos falsos mestres e defende a sua autoridade apostólica. Ele fala até com ironia, com intensidade, para contrastar a arrogância dos superapóstolos. Em uma das passagens mais impactantes, Paulo compartilha um espinho na carne, algo que o afligia profundamente, mas que Deus utilizava isso como um instrumento para lembrá-lo de que a graça do Senhor bastava para Paulo. A carta vai terminar com exortações, incentivos à pureza, à santidade, à unidade e a restauração espiritual. Paulo ele vai reafirmar o seu amor pelos coríntios e encerrando com uma bênção que ecoa até os nossos dias. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Esta segunda carta, ela é uma janela aberta do coração de Paulo. Ela mostra que a vida cristã não é marcada pela ausência de sofrimento, mas pela presença constante da graça de Deus. E quando nós encerramos a leitura dessa carta, nós somos convidados a contemplar um coração de uma pessoa que viveu intensamente para o Evangelho. Entre lágrimas, consolo e até a necessidade de reafirmação de sua autoridade, Paulo demonstrou que o verdadeiro ministério não é sustentado por poder humano, mas sobretudo pela graça de Deus. Se em 2 Coríntios, Paulo abre o coração para defender o seu ministério, quando nós entramos na carta para os Gálatas, ele impunha uma pena como um guerreiro do Evangelho, defendendo a liberdade cristã.
Por isso que nós vamos tratar agora a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nas terras montanhosas da Galácia, uma comunidade jovem florescia na fé em Cristo. Eles haviam recebido as boas novas das mãos de Paulo, o apóstolo das nações. Porém, não demorou muito, os ventos de confusão começaram a soprar entre eles. Os ventos de doutrina, mestres da Judéia, começaram a dizer: a fé em Jesus é boa, mas é preciso também guardar a lei de Moisés. A carta aos Gálatas foi uma quebra de paradigma, porque Paulo queria inserir no coração daquele povo que somente a fé em Cristo era o suficiente para que a salvação fosse constatada na vida de uma pessoa. Então Paulo começa a escrever não com serenidade de uma saudação comum, mas com o foco de alguém que vê perigo à frente. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Antes mesmo de se alongar, ele lança o seu espanto e indignação para dizer que as obras que estavam sendo feitas pelo Evangelho não provinham e não tinham que prover especificamente da lei de Moisés, mas do relacionamento com Cristo. No capítulo 1, no verso 6, ele diz assim: admira-me que tão depressa estejais despertando daquele que vos chamou pela graça para outro evangelho. Parecia que a galera estava aprendendo uma outra coisa. Parecia que aquilo que estava sendo ensinado estava sendo modificado. E Paulo, então, ele começa a pegar com um pulso firme. No capítulo 1, no versículo 8, ele diz: ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho além do que temos pregado, seja maldito. Então, essa carta ela começa como um trovão. Não é uma lição teológica fria, não. É um grito para que a verdadeira mensagem fosse pregada. Gálatas capítulo 1, versículo 11, até Gálatas capítulo 2, versículo 21, Paulo abre o seu coração. Ele conta a sua história e ele fala ali não por vaidade, mas para mostrar para as pessoas que o seu chamado não dependeu de homens, mas especificamente do Senhor Jesus. Capítulo 1, verso 11, ele diz: o evangelho que foi anunciado por mim não é segundo o homem, porque eu recebi de Jesus Cristo. Ele relembra os dias em que perseguia a igreja, sendo zeloso nas tradições de seus pais. Versículo 14 ensina isso. Mas que pela graça de Deus, o Senhor já havia separado ele desde o ventre e o chamou para uma missão poderosa. Ainda com a cabeça de perseguidor, Paulo, no caminho de Damasco, vê que a sua vida é completamente mudada. O perseguidor se tornou um pregador do evangelho. O homem que corria atrás para matar crentes se coloca à disposição, colocando a sua vida como oferta de sacrifício ao Senhor. Depois disso, ele vai se encontrar com Pedro e Tiago. E ele recebe deles não instruções, mas confirmações de que o Espírito Santo atuava entre os apóstolos. E quando tempos depois viu Pedro recuar por medo dos judaizantes em Antioquia, Paulo o confrontou. Ele diz o seguinte: se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Ali se afirmou o coração da mensagem de Paulo, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Quando nós chegamos dos capítulos 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 31, o tom da carta muda, a emoção cresce. Paulo fala como um pai repreendendo filhos amados. Ele diz: Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Com isso, ele recorda que o Espírito Santo não veio por meio de méritos, mas que esse contato com Deus vem por meio da fé. Abraão, o pai da fé, creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Capítulo 3, verso 6. A promessa feita a Abraão veio antes da lei.
E a lei não a anula. Então Paulo explica o seguinte, no capítulo 3, versículo 24: a lei foi o nosso aio para conduzir a Cristo, um tutor, não para o caminho final. Agora que Cristo veio, não há mais distinção entre grego, judeu ou escravo. Capítulo 3, versículo 28. Paulo está tentando explicar que todas as comunidades pertencem ao único Senhor e que a graça de Deus é suficiente para que nós possamos ser um único povo. No capítulo 4, dos versos 1 a 31, Paulo usa a imagem da herança. O herdeiro, enquanto criança, vive como servo, sujeito a tutores. Assim também a humanidade esteve sob a tutela da lei, até que viesse o Filho de Deus para nos libertar. Lá no capítulo 4, versos 4 a 5, ele diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Tudo isso para que a religiosidade caísse por terra. Mas os Gálatas estavam fascinados pelos falsos mestres e sempre presos nas antigas amarras. E Paulo até lamenta. Ele diz: meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto até Cristo ser formado em vós? Então Paulo conta a alegoria de Sara e Agar, as duas mulheres que pertenceram a Abraão, duas alianças diferentes. Agar, a escrava, representa o Monte Sinai, é a escravidão da lei. Sara, a livre, representa a Jerusalém celestial. De modo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Capítulo 4, verso 31. Paulo está tentando modificar o comportamento através de uma nova forma de pensar. Nos capítulos 5 até o capítulo 6, com o coração inflamado, Paulo vai declarar o seguinte: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A circuncisão, que outrora era o sinal da aliança, agora não vale de mais nada. Em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Este era o propósito de Paulo: trazer um incentivo de que a religiosidade caísse por terra e eles passassem a viver através da fé, graça e especificamente baseado nos ensinos que o servo de Deus trazia para aquele povo. Essa religiosidade, ela seria combatida quando Paulo traça um contraste entre as obras da carne e o fruto do espírito. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, idolatria, iras, invejas, inimizades, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí, no final deste ensinamento, Paulo ensina aos irmãos sobre a comunhão prática. Restaurar o caído com mansidão, carregar as cargas uns dos outros sem cansar de fazer o bem uns para os outros. No finalzinho da carta aos Gálatas, Paulo deixa um recado, ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, como quem sela ali um testamento, Paulo declara: a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Assim ele termina a carta aos Gálatas, uma carta curta, porém ardente como fogo. É um homem tentando ensinar que a graça ela é o suficiente para um relacionamento duradouro e eficaz com Deus.